Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Prontos para mais uma aula de ensino religioso? O assunto organizações religiosas. Nós precisamos muito desse assunto nas nossas aulas de ensino religioso e vocês já vão entender por quê. Nós vamos falar sobre eles o ano inteiro. Então, vamos começar? Mas sabe que no final da aula eu fiquei pensando numa coisa e eu acho que vocês também. Para que e para quem são feitos esses lugares sagrados? Você também pensou nisso? Quem são as pessoas que constroem esses lugares, que planejam essas construções? Para que são feitos esses lugares? E mais, quem são as pessoas que frequentam esses lugares? Tem muitas perguntas que nós podemos fazer sobre esse conhecimento. Vamos descobrir? Foi isso que eu vim fazer aqui hoje com vocês. Eu gostei tanto da aula passada que eu resolvi fazer uma pesquisa. E essa pesquisa se transformou nessa aula, um espaço muito especial que eu quero compartilhar com vocês. Vamos lá? Bom, antes da gente começar a nossa aula, vamos separar o nosso material. Hoje a gente vai precisar só do caderno, do lápis grafite, o lápis de escrever e o lápis de cor. Eu espero vocês pegarem esse material para que a gente possa continuar a nossa aula. Eu fico esperando. Tudo certo com o material? Tudo prontinho? Tudo organizado? Então, vamos pensar na aula de hoje? Você lembra o que estava escrito lá no início? Vamos ver mais uma vez? Organizações religiosas. Terceiro ano. Bom, quando a gente conversa sobre uma palavra diferente, a gente precisa saber o que exatamente ela significa. E eu tenho certeza que vocês sabem aonde que a gente procura o significado das palavras, porque se vocês já assistiram às aulas anteriores, vocês sabem que várias vezes esse documento já foi pesquisado e nós já nos
recorremos a ele para conhecer o significado das palavras. Como é que é o nome? É um livro bem grosso. Vocês sabem qual é? Qual? Isso mesmo, é o dicionário. Lá a gente consegue o significado das palavras para que a gente possa começar a entender sobre o que a gente vai conversar e o que vai vir atrás disso tudo. Bom, quando nós conhecemos o significado da palavra, a gente tem mais certeza daquilo que a gente quer falar. A gente começa a construir melhor o nosso pensamento. Vamos entender então qual é o significado dessa palavra? Organização. O que significa isso, prof? Segundo o dicionário, lá está escrito que essa palavra significa instituição, associação ou entidade que atua no âmbito dos interesses comuns. Nossa, prof, meio complicado. Eu vou falar de novo, prestem atenção. Significa instituição, associação ou entidade que atua no âmbito dos interesses comuns. E o que significa isso então, professora? Significa que as pessoas que se interessam por uma mesma coisa ou acreditam numa mesma coisa se reúnem e se organizam de uma forma onde elas possam tirar dúvidas, conversar sobre esse assunto, falar e trazer informações para que o grupo todo conheça. E nós temos dentro dessa palavra a organização religiosa, que é um grupo de pessoas, como diz a definição da palavra, que se reúnem porque acreditam em uma mesma coisa, porque possuem interesses comuns, só que dentro das religiões religiosas existe um outro fator que traz os interesses dessas pessoas para esses lugares, que são os interesses religiosos, como a própria palavra já diz. Uma das coisas, por exemplo, que reúnem essas pessoas na religião, nas organizações religiosas, é acreditar no mesmo Deus, por exemplo. Com as outras aulas, e eu tenho certeza que você já ouviu nas aulas passadas, existem religiões que possuem deuses diferentes. E existem religiões diferentes que possuem o mesmo Deus. E como que eles sabem de tudo isso? E como que eles se aprofundam nesses conhecimentos? Se reunindo nessas organizações. Você lembra dos lugares sagrados que nós vimos na semana passada? Aqueles lugares fazem parte de algumas organizações e é isso que nós vamos ver hoje. Se na aula passada nós conhecemos esses lugares, essa semana nós vamos relacionar esses espaços com as organizações. Vocês vão entender conforme a professora vai mostrando para você e vocês forem lembrando desses espaços. Vamos ver? Esse espaço é a Catedral Basílica Menor Nossa Senhora da Luz dos Pinhais. Tenho certeza que várias pessoas conhecem esse local, principalmente essa fachada. Vocês conhecem? Quem já foi para o centro da cidade conhece. Esse espaço pertence a uma organização religiosa. Qual será que é esse espaço? Vamos pensar, vamos lembrar um pouquinho do que foi falado nessa aula passada? Teve até o padre que está ali do lado, que fez um vídeo contando tudo o que acontece dentro desse espaço. Eu vou dar um tempinho para vocês lembrarem do que ele falou. Combinado?
Lembraram do espaço? Vamos ver qual é? Igreja Católica Apostólica Romana. Mas se você falou só Igreja Católica, também tá certo, não tem problema. Tem muitas pessoas que não conhecem o nome completo, bem direitinho das organizações. Muitas vezes a gente ouve as pessoas falarem ou a gente reduz um pouco o nome das coisas, mas o nome completo seria Igreja Católica Apostólica Romana, também conhecida somente por Igreja Católica. Você sabia? Você conseguiu lembrar de tudo que foi falado naquela aula? Se conseguiu lembrar, muito que bem. Se não conseguiu, não tem problema. Afinal de contas, a gente aprendeu tanta coisa da última aula pra cá, não é mesmo? E é normal isso acontecer. Às vezes a gente esquece uma coisinha ou outra. Mas vamos lembrar mais um pouquinho do que foi falado além da Igreja Católica. Esse lugar também é um lugar muito conhecido, principalmente para quem vai nas feirinhas do domingo, não é mesmo? O nome é Mesquita Imam Ali Ibn Abi Talib. Nossa, professora, que língua é essa? É uma língua árabe? Não é que é mesmo? Vamos ler de novo? Bem devagar. Mesquita Imam Ali Ibn Abi Talib. Difícil, né? Eu vou dar um tempinho para vocês lembrarem o que foi falado sobre essa mesquita. Lembra que foi passado um vídeo que essa pessoa que está ali do lado não é exatamente um líder religioso, mas é uma pessoa responsável pelas organizações do que acontece nesse espaço. Foi falado sobre tudo isso. Vamos lembrar um pouquinho? Vamos dar um tempo? Lembraram qual é o espaço? Então vamos conferir. Comunidade muçulmana. Mas se você falou o templo do islamismo, também está correto. Esse é um pouquinho mais difícil, né, da gente lembrar, porque na realidade a gente não consegue ver como a gente vê os outros espaços religiosos espalhados pela cidade. Não. Dentro de Curitiba nós só temos um espaço desse, uma comunidade muçulmana, que fica ali perto do espaço do Largo da Ordem, né? Como eu já tinha falado para vocês. Vocês sabiam que Curitiba só tem um desses espaços, mas que no nosso estado inteiro, no Paraná, nem todas as cidades possuem espaços de comunidade muçulmana? Pois é, nós somos ainda felizardos, né?
de termos esses espaços e podemos conhecer um pouquinho mais sobre aquilo que esse espaço quer falar para a gente. Mas isso vai ficar para algumas outras aulas, tudo bem? Terreiro de Candomblé da Mãe Márcia do Oxum, lá no Rio de Janeiro. Vocês lembram o que foi falado desse lugar? Lembram do vídeo que vocês assistiram? Mais um tempinho para vocês lembrarem. Quem conseguiu lembrar? Lembraram? Vamos conferir? Candomblé. Esse também estava fácil, né? Também estava escrito lá em cima da imagem. Vocês sabiam que o Candomblé é uma religião de matriz africana? Isso mesmo. É aquela matriz que veio da África, uma religião que a gente ainda vai falar muito sobre isso. Essa é a nossa última imagem do dia. Vocês conseguem lembrar o que foi falado sobre esse espaço? Vocês conseguem puxar na memória e lembrar de qual organização religiosa ela pertence? Vou dar uma dica. Ela fica aqui em Curitiba. Vamos lembrar? Vou esperar. Puxaram da memória? Lembraram? Vamos conferir então. Comunidade indígena. Como vocês viram, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Não é um local só, é uma comunidade inteira. Não, assim como as outras organizações religiosas, os outros espaços religiosos, eles estavam resumidos numa construção. Não é mesmo? Ou num espaço reservado para eles que denominava num local só. A comunidade indígena não. Todo esse espaço que vocês estão vendo na foto, toda essa área que vocês estão vendo entre as residências onde eles moram e esse espaço central que um dia a gente vai estudar melhor, que a gente vai falar sobre esses dois espaços aqui usados pela comunidade, vocês vão perceber que tudo isso para eles é um local sagrado. Essa comunidade indígena é uma das religiões que não tem um lugar específico, um nome específico. Por quê? Porque elas possuem crenças, sim, mas elas se organizam conforme as suas crenças, considerando que a natureza é seu espaço sagrado.
E se a natureza existe tanto construída como natural, é normal que eles considerem todos os espaços onde eles moram, aonde eles cuidam, aonde eles preservam, que sejam sagrados. Puxa, quanta coisa que a gente aprendeu hoje, não é mesmo? Lembramos de espaços sagrados, lembramos de arquitetura da aula da semana passada. Agora nós conhecemos o nome das organizações a que esses espaços pertencem. É realmente muita coisa. E dentro dessas organizações, nós falamos de alguns espaços, mas as organizações, elas possuem vários outros, que como eu falei para vocês, que com o tempo, que com o assunto que a gente trouxer, com a religião que a gente estiver falando, com certeza nós vamos voltar a mostrar esses espaços e vários outros para a gente poder aumentar o nosso conhecimento sobre esse assunto. Você conseguiu lembrar de todos os espaços? Lembrou? Que bom! Mas se você não conseguiu lembrar de tudo, não se preocupe. Como eu falei, nas aulas seguintes nós vamos voltar a falar sobre eles. Mas vocês sabem que esses espaços, essas comunidades são muito importantes e eu tenho certeza que com o tempo a gente vai conseguir sempre associar as organizações aos espaços. Por quê? Porque quando a gente falar das organizações, vocês vão ver que esses espaços possuem as características dessas organizações, das crenças que eles possuem e, através delas, que eles decidem como organizar os seus espaços, como fazer as suas reuniões e como poder prosseguir dentro do conhecimento que ali é gerado. Sempre que as aulas a gente for falando das organizações religiosas e desses lugares sagrados, você vai associando e os nossos conhecimentos vão se ampliando para que com o tempo vocês fiquem mais familiarizados com esses termos. O que é familiarizado, professora? É quando você consegue identificar rapidamente quando a gente fala do que a gente está falando. É quando a gente várias vezes fala de uma mesma coisa e lá na frente, opa, eu já ouvi falar, eu já sei do que você está falando. E isso vai acontecer, com certeza. Bom, agora que nós já vimos todos esses espaços e que você entendeu um pouco melhor do que são esses espaços, vamos para a nossa atividade? Bom, hoje eu mostrei algumas organizações religiosas que eu conheço, que eu estudei e separei para trazer hoje nessa aula e apresentar para vocês. Mas agora é a sua vez. Como o prof falou, dentro das organizações existem vários locais, existem várias construções. Como a professora aqui só separou algumas que eu trouxe para apresentar hoje, eu gostaria que você conseguisse lembrar de alguma que a professora não falou e que você conhece. Vocês conseguiram lembrar, conforme a professora foi falando, de algum outro lugar que eu não falei e vocês conhecem? É desse lugar que a nossa atividade vai sair hoje. É desse lugar que eu gostaria que vocês registrassem no caderno de vocês o nome desse local e fizessem um desenho dele. Pode ser da sua religião, do local aonde você visita e conhece. Mas se você não visita ou não lembra, você pode desenhar qualquer um dos espaços que a gente falou hoje mesmo. Aquele que te chamou mais atenção, aquele que você olhou e pensou, nossa, eu não conhecia, ou nossa, eu já passei ali na frente, eu já vi, é verdade. Vamos fazer essa atividade bem bonita para quando a gente voltar para a escola, a gente poder dividir essa atividade e compartilhar com os nossos amigos, com a professora. Por isso tem que ser bem caprichado, bem bonito, para a gente poder fazer uma apresentação bem bacana quando a gente voltar para a escola. Combinado? Eu aguardo vocês terminarem.
E daí? Conseguiram terminar a atividade com aquele capricho que eu pedi para vocês? Se não conseguiram terminar, não tem problema. Depois dessa aula vocês terminam. Não se preocupem. O importante é finalizar para que vocês possam compartilhar. Tudo bem? Bom, antes de eu ir embora, que pena, estava tão bom ficar aqui conversando com vocês, mas eu preciso ir. Mas antes de eu terminar, antes de eu ir embora, vamos lembrar um pouquinho, resumir um pouquinho de tudo que nós falamos hoje, para amarrar esses assuntos e não deixar escapar da nossa cabeça? Vamos lá? Olha quanta coisa, né? Lembramos dos assuntos trabalhados na aula passada, de todos aqueles lugares incríveis. Conversamos sobre o que são as organizações religiosas. Lembramos de alguns espaços que nós tínhamos aprendido na semana passada, aprendendo o nome das organizações que frequentam esses espaços. E foi muito importante que todas essas lembranças vieram à tona. Sabe por quê? Porque tudo que nós aprendemos na aula de hoje, daqui para frente no ensino religioso, vai ser muito importante que vocês conheçam esses lugares. Por quê? Porque durante o ano todo nós vamos falar das organizações e dentro delas não só dos espaços que foram construídos para que essas pessoas se reunissem como a gente conversou hoje. Nós vamos falar sobre várias outras características, mas algumas características dessas religiões estão presentes nesses espaços. E quando a professora começar a conversar com vocês sobre essas características das religiões, vocês já vão lembrar: nossa, prof, é verdade, você falou que era assim lá no templo budista e o budismo fala sobre isso. Então vocês vão conseguir associar uma coisa a outra, porque nada é separado. Tudo é uma coisa só. Só que a gente não consegue aprender tudo junto, não é mesmo? A gente precisa conhecer os espaços e dentro da nossa cabeça, conforme a gente for conversando, a gente vai conseguir formar um conhecimento maior. E quem sabe a gente se interessa por um desses espaços e uma dessas religiões e a gente começa a pesquisar um pouquinho mais sobre elas. Tudo é conhecimento e é para isso que existem as nossas aulas de ensino religioso. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Eu adorei e estou ansiosa por outra oportunidade de estar aqui com vocês. Como sempre, não se esqueçam, lavem muito bem as mãos. Nós nos encontramos na semana que vem para aprender um pouquinho mais sobre organizações religiosas e várias outras coisas, como eu já comentei. Até semana que vem, pessoal!